que Deus precisa para realizar uma obra na minha e na sua vida, nas nossas famílias, no nosso tempo, na nossa igreja. De quanto Deus precisa, do que Ele precisa. Por favor, abra sua Bíblia, Palavra de Deus em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pregar eu prego um pouquinho, gente, mas cantar eu não canto, não. Isso. Mas posso treinar. Você me ajuda, ministra Glaucia? Ótimo, vamos lá. A partir do primeiro verso até o 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com o Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Bendito Deus, uma vez mais pedimos que o Senhor inunda os nossos corações, ó Deus, com os teus propósitos, com os teus ideais, descritos na tua palavra, ó Deus, e agora especificamente neste texto, ó Deus, e tudo que, ó Deus, discorre a partir dele, diretamente do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos nos dias em que a grande promessa de Deus estava se cumprindo, a descida do Espírito Santo sobre toda a gente, sobre toda a carne. Deus havia prometido, Joel é muito claro, o profeta Joel, em nos dizer que chegariam dias que o Espírito Santo de Deus seria derramado em abundância. Era dado sob medida, mas agora seria dado em abundância. Isso aconteceu em Pentecostes, em Atos. Logo no início de Atos nós vemos isso, capítulo 2. E mais do que isso, a abundância desse Espírito seria para todos aqueles que crescem. Não estaria restrito apenas ao povo judeu. Sim, ao povo judeu e para todo aquele que cresce, para toda a casa, para toda a família. Ou seja, Deus estava se doando em abundância para todas as pessoas. E nós sabemos que isso ainda não era muito claro para muitos, sobretudo para os judeus, porque sempre viveram das promessas de Deus e disso fizeram uma particularização daquilo que Deus queria, muito pelo umbigo, muito íntima, muito pelas suas próprias entranhas, muitas vezes sem enxergar o outro. Mas Deus estava mudando essa realidade. O próprio ministério de Jesus já demonstrava isso. Jesus ia a todos os lugares, ia a todas as pessoas, homens, mulheres, todos eram tocados pelo Filho de Deus. Porque, de fato, Jesus é Deus conosco. E por esses dias, com a descida do Espírito Santo, Pedro, um dos discípulos, apóstolos do Senhor, fiel, um judeu típico de carteirinha, certamente estava ainda lidando com lutas dentro de si, porque um judeu não se cruzava com um gentio, de forma alguma. Comer então com alguém, estar mais próximo, ter amizade, uma coisa impensada.
Mas ora, ele começou a se lembrar dos próprios feitos de Jesus. Jesus com a mulher samaritana, com gentios, e Lucas vai nos dizer isso muito claramente no Evangelho, de como Jesus fazia questão, inclusive, de estar com essas pessoas. Mas Pedro, como um bom judeu, o Espírito Santo tendo descido alguns episódios atrás, agora se depara com uma nova realidade. A descida do Espírito Santo sobre gentios. A efetivação, a concretização daquilo que Deus estava fazendo, realmente sobre todos, não apenas sobre os judeus. E a nossa história começa nos dizendo que havia um homem chamado Cornélio, um homem importante, um centurião, porém gentio. Este homem muito temente a Deus. Ele adorava a Deus, ele era temente a Deus, mas alguma coisa ainda lhe faltava. E essas orações chegaram a Deus. E Deus rapidamente providenciou que um casamento acontecesse entre o coração dele, aquilo que ele cria, e a realidade do Evangelho, para que esse homem efetivamente se tornasse filho de Deus, e sobre ele também descesse o Espírito Santo de Deus. E o nosso Pedro está no meio dessa história. Imediatamente após esse homem ter uma revelação da parte de Deus, em que ele toma conhecimento de que Deus ouviu as suas orações, e por Deus ter ouvido as suas orações, estava pedindo que ele pudesse estar com alguém, e esse alguém era Pedro, então pudesse chamá-lo, para que Deus completasse aquela obra. Este homem, diante desta visão, de que Deus estava ouvindo as suas orações, e lhe dando um encargo de que chamasse Pedro, deu a localização, a rua, tudo direitinho. Ele prontamente envia seus homens à casa de Pedro. Pedro, nesse ínterim, também tem uma visão, sendo confrontado com as suas lutas, com as suas crises. Ele vê do céu um grande lençol descendo, e dentro desse lençol, envolto por esse lençol, muitos animais tidos como impuros pelos judeus, pela lei mosaica, de fato. E a visão, então, o confronta, dizendo: como esses animais? Pedro: de jeito nenhum, nunca comi coisa impura, não vai ser agora que eu vou comer, de forma nenhuma. Isso se repete, Deus então fala para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. E Pedro então é confrontado com aquela realidade. Alguma coisa nova está acontecendo, e eu não posso ser empecilho para isso. O propósito de Deus está indo numa direção, e eu preciso seguir esse propósito de Deus. Meditando sobre o que havia acontecido, ele estava no terraço orando, então teve essa visão, e depois meditando sobre isso, chegam os homens enviados por Cornélio. Explica toda a situação. Pedro imediatamente vai até a casa de Cornélio. Cornélio explica toda a situação para ele. Pedro fala: estou aqui. Então Cornélio fala para ele: então faça o que você tem que fazer. Pedro começa a pregar para ele. Vocês têm ouvido falar o que aconteceu? Começou na Judéia, a partir da Galiléia, Jesus pregando, anunciando, remindo pecados, abençoando a vida das pessoas, trazendo o Deus para a nossa realidade. Esta é a mensagem que nós pregamos. Cornélio, então, tomado por aquela mensagem, junto com a sua família, os mais íntimos, vai dizer o texto subsequente, não somente ele, mas ele e a sua família, tomados pelo poder de Deus, então são todos batizados pelo Espírito. São batizados na mesma experiência de Atos, capítulo 2, concretizando o grande plano de Deus de visitar as pessoas com a sua própria presença. Foram cheios do Espírito Santo. E Pedro então conclui: como eu posso não batizar essas pessoas? Como podemos negar água a essas pessoas, se está acontecendo a elas o que também nos aconteceu, o que também aconteceu aos judeus, e foram batizados. Essa é uma linda história. Essa é uma história que nos faz lembrar
do quanto Deus está preocupado em escutar orações, em atender orações e a visitar pessoas. E como que nessa visitação, nessa história tão maravilhosa, eu também fui alcançado, você foi alcançado, tantas pessoas estão sendo alcançadas. Isso é maravilhoso demais. Como poderia eu ter sido alcançado? Não tem uma música que diz, inclusive, isso? Logo eu, pobre pecador, logo você? Você mais do que ninguém sabe o tamanho da graça de Deus por ter te alcançado. É ou não é? Você não é aquele menino bonzinho que sua mãe diz que você é. Nós sabemos o mal que habita em nós. E quão bom Deus foi em nos visitar e visitar todas as pessoas, todos os corações que ardem por Ele, que suplicam por Ele. Isso nos faz pensar e precisamos imediatamente cair de joelhos em adoração, meu irmão, minha irmã. Precisamos agradecer a Deus por tão grande generosidade, que não fez acepção de pessoas, que não negou o seu braço, a sua resposta às orações sinceras do coração daquele que um dia clamou, que ainda clama hoje. Ele não se negou, Ele não se escondeu de mim nem de você. Lembre-se de onde Ele te achou, lembre-se de onde Ele foi te buscar, lembre-se da vida que você vivia. Você tem muito a agradecer, temos muito a agradecer, porque não foi por mérito, foi por graça. Ele nos alcançou, Ele te alcançou. Às vezes perdemos a dimensão dessa grandiosidade, dessa obra tão maravilhosa, e nos furtamos. O louvor não tem estado em nossos corações por tão grande obra e por essa visitação que aconteceu comigo e com você. Seja mais grato, meu irmão. Dobre-se, curve-se, porque foi grande a salvação para você e para mim. Esse texto está nos dizendo também que como uma família é abençoada, como uma família pode ser totalmente transformada e ter o rumo da sua história mudado. O rumo mudado, transformado. A partir de Cornélio, e o texto é muito claro em dizer isso, Cornélio juntou os seus familiares e os seus amigos mais íntimos. A Bíblia vai dizer que também a sua família era temente. Mas Cornélio tomou a iniciativa, Cornélio foi instrumento de Deus para abençoar a sua casa. E essa história é muito interessante porque Deus sempre nos mostrando que Ele precisa só de um. Ele precisa de um coração vibrante, Ele precisa de um coração contrito, Ele precisa de um coração que deseja o Deus, o Senhor de todas as coisas. Isso nos dá esperança. Isso nos dá, renova as nossas expectativas, nos dá ânimo. Porque Deus pode fazer a partir de mim, de você, a despeito da realidade que nos cerca. E somos conclamados a isso. Essa história de Cornélio nos diz que Deus está atento às orações. Não há radar melhor que o dele. Ele consegue perceber, sentir todas as coisas. Então, se você, como Cornélio, como eu, nos colocarmos diante do Senhor em sinceridade, Ele vai escutar a minha e a sua oração. Ele vai visitar os nossos lares a partir de mim e de você. Ele só precisa de um. E adivinha? Você está aqui. Você começou bem. Você está aqui.
Não recue. Não pare. Cornélio só foi abençoado porque ele não parou. Ele se abriu. Ele creu. Se não tivesse isso ocorrido, Deus não teria visitado a vida dele e da família dele. Então não pare. Você começou bem. Continue na estrada, continue no caminho. Deus só precisa de um. E é você. Deus visitará a sua casa a partir da sua história, da sua realidade, do seu coração. Creia nisso. Deus tem muito a fazer. Essa história ainda nos fala que nós podemos ser instrumentos preciosos, e somos instrumentos preciosos nas mãos de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Se primeiramente pensamos na nossa família, na nossa casa, meus irmãos, quanto Deus está fazendo e quer fazer através dos instrumentos dele, da sua e da minha vida. Veja Pedro. Algo mais precisava acontecer na história daquele homem, daquela família, e Deus usa Pedro para isso. Como é bom saber que eu e você somos instrumentos do Senhor para que haja encontros tão maravilhosos como este. Como é maravilhoso você ver Cornélio e a sua família rendidos diante do Senhor, da palavra do Senhor, e sendo tomados pelo Espírito Santo de Deus. Há coisa melhor que isso. E Deus nos faz participantes, cooperadores de histórias como esta. Há muitos corações palpitando por aí. E você, eu, nós somos os instrumentos de Deus para mediar encontros. Somos instrumentos de Deus para mediar encontros. De pessoas sedentas em busca de um Deus poderoso e um Deus que sacia todas as coisas. Sacia o vazio do coração. Às vezes a realidade nos desanima. Pessoas com corações tão endurecidos, pessoas tão resistentes, zombadores. Nunca fomos tão vilipendiados por tantas coisas que têm acontecido. Mas não é para isso que precisamos olhar, que devemos olhar. É para o poder que há no nome de Jesus. E para essas pessoas que tanto necessitam e precisam, estão com corações ardendo. Então, o seu compromisso e o meu é o seguinte: Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida. Usa os meus lábios. Tudo que sou e tudo que tenho. E medie encontros. E Deus vai fazer. E vai fazer com aqueles que estão com o coração ardendo, sedentos pelo Senhor. E há muitos por aí. Paulo estava temeroso. Aqui no livro de Atos, em um dos seus muitos momentos, e Deus fala assim para ele: vai que nesta cidade eu tenho muita gente. Tem muita gente minha aí, Paulo. Prega. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. E o que você só precisa fazer é confiar e crer neste poder que transforma vidas. E Ele vai te usar para alcançar pessoas. Essa história também nos diz que há pessoas muito próximas, mas que ainda não chegaram lá. E as evidências nos provam, nos dizem, meus irmãos, que muitos estão inclusive nos nossos bancos. O que não é ruim, mas não é o suficiente.
a exemplo de Cornélio, há pessoas muito próximas que precisam dar esse último passo. Deus está chamando, Deus está convocando, Deus está olhando e apreciando tudo que já começou a ser feito nesses corações. E como aconteceu aqui, essas pessoas também precisam ser tomadas por esse poder de Deus, por esta salvação, por esta obra que é completa. E precisa ser completa nessas vidas. Por isso, precisamos continuar incentivando, precisamos continuar lançando semente, porque na hora vai germinar. Deus está trabalhando para isso. Mas me refiro também a você, que se vê, que se enquadra nesta realidade. Você está tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, você está tão próximo, você até tem vibrado com as coisas de Deus, do Senhor, com a igreja. Você participa, você contribui. Mas ainda te falta alguma coisa. Certa vez um homem, discípulo de um mestre escultor, estava às vésperas de uma grande apresentação da sua estátua, da sua grande obra, da sua escultura. E chegou aquele grande dia, e aquele aluno, aquele discípulo do grande mestre, então fez a sua apresentação. E todos vibraram muito com a sua escultura, tão bela que era. Mas o seu mestre, também assistindo, ficava quieto. E aquilo começou a incomodar o discípulo, e ao final de tudo aquilo, ele chega para o seu mestre e pergunta: mestre, o que achou da minha escultura? O que achou da minha obra de arte? Pelo que o mestre respondeu, tendo admirado, claro, aquela linda escultura, mas pelo que ele respondeu: falta-lhe apenas uma coisa. E ele ficou muito intrigado, o discípulo, e então perguntou: falta o quê, mestre? Ele falou: falta a vida. Para que a perfeição de fato acontecesse, precisaria que então ela tivesse vida. As coisas estão indo muito bem para você. Você está perto, você está ouvindo. Você talvez até tenha um cônjuge crente, um pai, um filho, um irmão. Você está inundado por essa atmosfera tão maravilhosa. Mas você precisa se render por inteiro, se entregar por inteiro, para que, como foi com Cornélio, também aconteça com você. Abaixe sua cabeça, vamos ter um minuto de oração. Querido irmão, querida irmã, como é bom ser crente em Jesus, como é bom desfrutar da salvação. Temos muito a agradecer. Não deixe de louvar ao Senhor, de reconhecer que Deus foi te buscar e agora você tem uma nova vida. Pare de ficar olhando as circunstâncias, aquilo que te falta, esquecendo do mais importante, do grande presente que te foi dado, a salvação, a vida com Deus. Esse é o mês das famílias. É tempo de nos lembrarmos de que é possível. É tempo de lembrar que Deus continua fazendo obras, e obras maravilhosas, obras impossíveis aos olhos humanos. E Ele vai usar as suas orações, Ele vai usar o que você tem feito, o seu testemunho, Ele vai usar a sua vida. Só basta você. O que Deus precisa? Qual é a circunstância ideal? Você.
Coloque-se diante de Deus e peça: Senhor, visita a minha família, respondendo às minhas orações, usando a minha vida, a minha história. Não desista, não desanime. Você começou bem, continue.